Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Batsuri Talks. Agora é com meu amigo Luiz Sandler. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por você ter vindo, né? Obrigado. Perguntei Obrigado se pelo você veio convite. de jato, você veio de jato. Vim. Pousei no teto do prédio. Que legal. Luiz, você está na área da aviação já há mais de 30 anos. Exato, exatamente. Sensacional, hein? Foi piloto da VASP. Fui durante um tempo, entre Quanto 98 e 99. Você tinha o quê? 12 anos quando você estava... 9. 9? Não, eu tinha acabado de... Eu tinha 21 nessa época. Tinha acabado de me formar. E eu, na verdade, comecei na aviação... comecei a me interessar e me apaixonar por aviação de pequeno mesmo. Essa é a primeira vez que eu voei num avião, eu me lembro bem, foi em 1982. Olha. Num 727 da Transbrasil. E aí teve uma coisa interessante, eu já tinha algum interesse, pedi pro meu pai, falar, me leva para ver a cabine. E aí levaram, antes do avião sair, e aí teve um acaso interessante, teve um overbooking no voo, e aí o comandante do avião veio pedir se a gente por acaso se incomodava de fazer o voo na cabine. E aí ele falou, não, claro que não. E acredite ou não, a história, pelo que consta, é que devolveram o preço da passagem, porque afinal a gente teve que fazer o sacrifício de ir na cabine. Olha! E eu tinha então 6 anos, viajei na cabine e realmente foi uma paixão que começou ali. Uma experiência única. Única. Eu tenho, assim, algumas lembranças e fotos. Pouquíssimos, né? É. Quer dizer, eu acho que quase ninguém, zero, porque nunca ouvi isso. Foi interessante. Que legal. Então, começou aí, depois eu sempre me interessei, li as revistas. Nessa época era o que tinha, revista, né? Livros, revistas. Revista? Não, sempre gostei, sempre gostei. E, enfim, então foi aí depois eu comecei a voar no aeroclube, eu tinha uns 16 anos, isso foi no começo da década de 90, tirei a licença, me brevetei, virei piloto comercial, voei um pouquinho de aviação executiva, isso eu ainda estava na faculdade, cursando administração, e aí, quando eu me formei, eu quis ter essa experiência de continuar a carreira como piloto, e fiquei esse tempinho na VASP. Você consegue verbalizar para mim qual é a emoção de pilotar um avião? Olha, acho que eu consigo. Tem um lado que é muito uma sensação de liberdade, assim, né, de você sentir um tipo de liberdade, porque a gente sozinho a gente não consegue voar. A gente anda, pula, nada, corre, mas não voa. Então, acho que tem uma sensação muito especial. E também tem um lado, para mim, pelo menos, de controlar. Eu sempre gostei muito de máquinas. Sempre fui fascinado com máquinas, coisas. Você é engenheiro? Não, eu sou administrador. Ah, administrador. Mas eu sou meio que um engenheiro frustrado, assim, porque eu sempre tive muita afinidade com a parte prática, assim, de fazer coisas manuais e tal. Que legal. Então, essa coisa de controlar a máquina, o motor também tem um lado, e eu acho que o lado de transpor distâncias, né, uma coisa que a sensação de abreviar tempo e você fazer coisas que nesse mesmo dia eu tô aqui, tô no Nordeste, voltei, ou em algumas horas fui parar em outro país, essa coisa sempre me fascinou. Então, acho que se eu pudesse definir essa emoção do voo, são são esses aspectos, assim, todos juntos. Interessante, que legal. Quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo dos seus 30 anos de carreira, assim, nessa indústria da aviação? Porque, especialmente durante um tempo, você cuidou de aviões da Embraer e Gulfstream, né? Exatamente. Realmente, a minha carreira, até eu fui parar em área comercial, foi não exatamente sem querer, mas só para te, então, contextualizar. E quando eu saí da VASP, foi em 99... eu senti que eu queria alguns desafios diferentes e nessa época estava muito ruim a aviação comercial no Brasil, a economia estava com algumas questões. E aí eu tive uma oportunidade de ir para a Embraer, mas não como piloto. Eu tive uma oportunidade de ir para lá como... na verdade, eu fazia apoio a vendas militares nessa época. Era vamos dizer, não era a pessoa de linha de frente, mas eu apoiava tecnicamente as pessoas da linha de frente. Uhum. E nesse momento estava começando a área de aviação executiva dentro da Embraer, tinha um produto só que chamava Legacy. Isso foi existe 2000. Ainda, né, existe. Quer dizer, o Legacy original, que era o Legacy, virou 600, 650, não fabrica mais, mas depois virou Legacy 500, hoje chama Praetor, mas enfim, tem muitos voando, tem centenas aí voando pelo mundo.
E essa área estava começando. Então era uma área muito pequena dentro de uma empresa muito grande e de um negócio totalmente diferente do resto, né? A Embraer tinha a vocação de fazer aviões comerciais e um pouco militares. E de repente apareceram uns malucos ali que falaram: vamos pegar esse avião, a plataforma era do 135, um avião comercial de passageiro, daria um bom avião executivo. E basicamente pegaram o avião comercial, rechearam, botaram mais alcance nele e ele virou um avião executivo, colocando de uma maneira simples. E hoje, olhando em retrospecto, era básico, não existia, acho que o termo startup na época não se usava, mas eu vendo isso, era uma startup dentro de uma grande empresa. Então, pra você ter uma ideia, nessa época, eu mesmo fazia de tudo. Eu fazia desde apoiar, ajudar a vender, só dizendo, né? Eu saí da área militar e me encantei com essa área que estava nascendo e consegui migrar. Então, eu fazia de tudo. Eu fazia análise de mercado, análise de produto, ajudava a vender, o que você pode imaginar, previsões, material, website. Então, foi uma experiência muito rica, porque a Embraer, você imagina, era uma empresa que tinha muitos departamentos, né? Muito até verticalizada e muito especializada nas tarefas, mas essa área de aviação executiva era pequenininha, era um nada. Era um... Exatamente, era um peanuts. Quase um patinho feio, porque tinha muita gente que olhava, mas aqui na nossa vocação e tal. Então me deu uma oportunidade, nessa época eu não tinha consciência, mas olhando para trás, de aprender muita coisa. E fazer muita coisa, aprender empiricamente coisas que eu aplico hoje no trabalho. E aí teve eu fiquei até 2007 na Embraer, depois eu tive um convite para ir trabalhar para o então representante da Gulfstream no Brasil. Já estavam tendo um sucesso bastante importante. Eu comecei em 2007, nessa época o mercado estava muito bom, e eu fiquei trabalhando para representante até 2013. Em 2013 eu fui convidado pela empresa mesmo, cuja sede é nos Estados Unidos, a ser responsável pela área comercial na América do Sul, trabalhando diretamente para a fábrica, né, para o fabricante. E até 2018, quando eu decidi ir atrás de um outro sonho meu, que era ter um negócio meu e fazer as coisas do meu jeito. Eu queria te dar um presente antes da gente continuar, para você tomar uma água aí. Obrigado. Que é da Lei Cruzeiro. Obrigado, Alexandre Pinto, e a toda a equipe. Para você tomar aí. Muito obrigado. Então, você, depois da Gulfstream, eu não sabia que você liderava a América do Sul todinha. Exatamente. Bastante, hein? Saúde. Saúde. Muitos voos. Muitos voos. Legal. Mas sim. Daniel, coloca o site aqui da JetMatch, por favor. E aí, então, desculpa. Imagina. Continua. Aí... Então, eu fiquei, e aí em 2018 foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu tinha uma carreira ali que estava indo super bem, enfim, a Gulfstream é uma empresa de referência no mercado, né? Sempre teve um nome muito forte, ainda é. Mas eu tinha esse sonho de criar alguma coisa minha. E aí, inclusive, foi aí que nasceu o nome JetMatch, mas ele ficou... Foi nessa época que eu comecei a sonhar e fazer esse movimento. Mas ele ficou lá quietinho durante um tempo, o nome JetMatch, e eu vou contar, e depois ele reapareceu. Mas nessa saída, no primeiro momento, eu fui sócio de uma outra empresa, com sócio que fica nos Estados Unidos. Fiquei, então, de 2018 a 2023, quando eu achei que era o momento de eu criar uma coisa com o meu DNA mesmo e do meu jeito. E aí a gente está, oficialmente, desde setembro de 23, atuando. A sua empresa é uma boutique de vendas de jatos. Exatamente. E helicóptero também? Também. A gente atua em algumas frentes, né? A mais básica é vender. Então, o cliente dá o listing para a gente, daquele avião, e a gente vai trabalhar ele no mundo inteiro e fazer todo o processo de venda, que é desde você anunciar, botar nas plataformas, fazer a mídia dele, até ter o contato com os... Então você tem um contato grande, né? Porque você vai colocar no mundo... No mundo, exatamente. Eu diria que acho que o meu tempo, acho que não sei, mas uns 70%, 80% do meu tempo eu estou falando com pessoas no mundo. Mercado, 70% pessoas... do seu tempo a minha sensação que é porque quando você vai vender um avião, você tem muita interação com pessoas do mundo inteiro que estão buscando informações. Para falar com esse povo todo? Não, hoje você pode estar no teu computador, né? Quer dizer, a comunicação, eventualmente, porque... Mas aonde você anuncia? Existem plataformas, existe, por exemplo, um site como se fosse um classificado assim, de aviões, chama Controller, que é uma coisa, mas existem sistemas específicos que os brokers têm acesso,
Inclusive, a gente atua muito no segmento de aviões maiores. Não por uma razão específica, mas meio que foi a minha história foi trabalhando com o mercado de avião grande. Não dá pra. Eu não gosto de jatinho que tem que ficar agachado. Tem que andar de pé. Tem que andar de pé. Imagino. E esse mercado de aviões maiores é muito profissionalizado, então é muito também contato de brokers com brokers, e tem grandes profissionais aí, empresas pelo mundo. Então, a gente tem uma troca muito grande, né, na venda. Outra ponta que a gente atua é comprar. Então, por exemplo, você tem uma necessidade, eu vou entender do zero. Poxa, você precisa de um avião, não precisa de um avião, de um helicóptero, ou de nada. Eu vou entender isso. E aí, entendendo qual, por exemplo, o avião certo, o modelo certo, a gente vai buscar no mercado qual é o exemplar certo, precificar ele da maneira correta, fazer a negociação, atuar como vamos dizer, como um coordenador, um maestro de todas as pontas, advogados, se você vai importar com a trading, com bancos, até... Você cuida de tudo. Exatamente, é um serviço. O que a gente vende é basicamente serviço, e um serviço que você possa confiar e não ter dor de cabeça. Você fala, poxa, eu estou entregando para pessoas profissionais ou a venda do avião, sabendo que você vai fazer aquilo com absoluta transparência, diligência, cuidado, representando à altura um produto, né, de valor agregado muito caro, e também na compra, ajudando a pessoa a tomar uma decisão muito importante e fazendo isso de uma maneira também com um profissionalismo que aí, voltando à minha história de ter trabalhado em 2 fabricantes por quase 18 anos combinados, eu trago esse padrão de atendimento, de qualidade ou de comprometimento que uma empresa grande tem. Então, foi super importante, acho que na minha formação, ter entendido esse mundo corporativo. Para você poder atuar agora. Atuar agora, exatamente. Você falou um pouquinho de o que te motivou a fundar a JetMatch, mas como que a sua visão para a empresa difere de outros mercados de aviação executiva? Ou seja, qual que é o seu diferencial? Tá. Olha, o que eu percebo, como usando como feedback dos clientes, acho que ou entendendo os clientes que a gente tem... Agora você matou a pau, né? O feedback dos clientes. Não, assim, a resposta que a gente tem, né? Quando a gente por que a gente é procurado, né? Eu entendo que, primeiro, por uma história que é muito pessoal, das pessoas, de ser visto como comprometido, sério. A gente sabe o que a gente está fazendo. Acho que ninguém tem dúvida da nossa transparência, honestidade e capacidade. Então, acho que isso é uma coisa que é o que a gente, inclusive, imprime e que eu quero tirar... Que não seja só o Luiz visto assim, que a empresa seja vista assim, né? Passar essa exatamente. Mas você está batendo bastante nessa tecla de seriedade, porque existe outras empresas que não são sérias? Olha, acho que como todo mercado, tem pessoas sérias e não sérias. Mas o ponto, assim, são valores muito grandes. Que os aviões, qualquer coisa, você vai trocar um pneu de um avião, uma peça, é tudo muito caro. Então, a pessoa que está confiando para você esse trabalho... você faz a parte da manutenção? Não fazemos, mas eu quero dizer assim, como a gente lida, tudo que você lida no avião é muito caro, né? A gente tem a manutenção, mas a gente tem um outro braço, eu acabei não falando, de gerenciamento. Eu tenho um sócio que cuida disso, ele tem muita experiência em operar aviões, em administrar aviões, e a gente oferece para o cliente, por exemplo, eu comprei o avião para o cliente, ele fala, o que eu faço agora? Eu não quero cuidar eu. Então, a gente dá um serviço turnkey a gente vai cuidar desde a seleção dos pilotos, toda a parte de manutenção, de treinamento, de contas a pagar, faz todo esse back-office e tira do cliente esse trabalho, essa distração, e a gente entrega um produto pronto, totalmente auditável, e ele vai basicamente ter que pagar as contas. Mas a gente cuida de todos os processos, e mesmo os pepinos do dia a dia, que todas as atividades têm, fica com a gente. Então, é um outro braço que a gente tem. O Luiz prefere Bombardier, Gulfstream, Embraer ou, sei lá, fala mais uma aí. Falcon. Falcon. Essa pergunta eu vou ter que sair de um jeito político, assim, eu trabalhei... Mas você não pode falar, né? Não, assim... Você vende os 4. Assim. A verdade é o seguinte, eu quando saí da Gulfstream... Gulfstream, como que é a pronúncia correta? Pode ser Gulfstream, tanto faz. Mas... Então você que vendeu pro Roberto Carlos a Gulfstream? É que a gente não pode falar os clientes. Flávio Rocha? Eu sei os que tem. Mas, enfim, Mas, assim, então, assim, eu tive muito contato com a Embraer. Tem mesmo termo de confidencialidade? Tem todos os contratos, seja dos aviões novos que eu vendi lá atrás. O cara compra uma BMW, você vê o cara na rua andando. Você sabe por quê?
perfil de cliente que a gente atende, ele tem uma cara muito, muito própria, de serem pessoas muito, muito reservadas, muito discretas. E por mais que até tenham clientes que não teriam problema de falar que tem, se eu estou falando de um cliente, duas razões. Eu acho que existe uma que é a confidencialidade que eu tenho, contratual com os clientes, mas mais do que isso, mais do que está no papel, é um respeito às pessoas, principalmente o nosso perfil de clientes, são pessoas muito discretas e reservadas. E se eu começo a falar de um nome ainda de uma pessoa que permita que eu divulgue, eu sei que os outros clientes talvez fiquem incomodados. Então, isso é um princípio básico que a gente tem de não falar nome de cliente para quem vendeu. Eu vou dizer que é uma confidencialidade, uma mistura de confidencialidade bancária com de médico, entendeu? De realmente... Se o cliente falar do avião que ele tem com os amigos, tal, tudo bem, mas a gente não, por princípio, não fala. Então, eu sei que isso frustra, mas... Enfim... E você me perguntou das marcas, né? Para eu não fugir da tua pergunta. Os 4, né? Gulfstream, Embraer. Você tem Cessna, Falcon. Eu vou falar uma coisa, assim, todos os aviões são bons e todos passam por critérios de desenvolvimento e certificação iguais. Que você ia falar isso. Assim, eu vou te falar, eu trabalhei bastante tempo na Embraer e na Gulfstream, então eu tenho uma ligação até afetiva com essas duas empresas. Conheço demais os produtos e confio demais. Então, por exemplo, como é que você vai falar de um Gulfstream? É uma referência de mercado, né? Mas depois que eu saí e comecei a trabalhar com um avião também muito Falcon, muito Bombardier, eu descobri também as virtudes e o quão incríveis essas marcas são. Você pode falar quais são as qualidades de cada um? Olha, se você te falar do Gulfstream, qual é a qualidade dele? Olha, tipicamente o Gulfstream é conhecido por ser um avião muito robusto, muito confiável, muito confortável e com muito desempenho. O Falcon, ele é conhecido por um refinamento aerodinâmico, por até um pouco mais sofisticado, assim, né, de engenharia ou alguns outros aspectos. É uma cara diferente. Talvez é como se você comparar de uma maneira mais simplória a BMW ou a Mercedes, vamos dizer, ou um Porsche, a Ferrari ou a Maserati. Então, vão ter sempre algumas nuances que vão mais... Isso é que é engraçado, porque tem clientes de aviões que têm tipicamente, nesses aviões grandes, tem uma lealdade muito alta. Então, eles defendem. Engraçado, assim, tem clientes que defendem sempre vão ter Falcon, outros preferem Gulfstream, outros gostam de Bombardier. Então, todas as marcas são muito boas. Todas são americanas? Não, a Gulfstream é americana e a Cessna é americana. A Embraer, enfim, brasileira, mas hoje muitos dos aviões são terminados de produzir lá fora, nos Estados Unidos. A Falcon é uma empresa francesa que fabrica os aviões na França, mas também o chamado completion, que é fazer pintura, interior, rechear o avião, ela tem unidades nos Estados Unidos. Então, os aviões são muito internacionais, na verdade, porque, por exemplo, os motores dos aviões, você tem poucos fabricantes. Então, o avião vai ter um motor Rolls-Royce, ou Honeywell, ou Pratt & Whitney, ou GE, sabe? Então... A GE faz motor? A GE faz para avião comercial, faz executivo, são poucos aviões executivos que tem. O Challenger, hoje se chama Challenger 650, se eu não me engano é o único que tem. E o Global 7500 também tem, motor da GE. Mas assim, então, a aviônica que está lá na frente, ou ela é Collins ou Honeywell, para os aviões grandes. Então, são muito parecidos. A verdade é que é quase que... O mesmo formato. O mesmo formato, assim, então... Não, porque eu acho que cada marca tem que se destacar de alguma coisa. De alguma coisa, Mas é engraçado, antigamente você pegar, sei lá, há 30 anos, 25 anos atrás, você tinha uns 4, 5 segmentos de avião. Você tinha avião pequeno, médio e os grandes, vamos dizer. E aí os menores foram ficando menores e os maiores ficando maiores do que ele era. E no meio começou a ter vários subsegmentos para vários, assim, para mercados muito nichados. Então, dentro de cada segmento, os aviões ficaram muito parecidos. Então, quando você fala assim, os aviões super mid-size, todos vão ter um alcance muito parecido, uma cabine muito parecida, características muito parecidas, né? É curioso isso. É quase que comoditizou, assim, em cada desses microsegmentos dentro dos aviões. Que legal, hein? Muito dentro do mercado de aviões, melhor dizendo. Muito legal. Quais tendências, Luiz, você vê e observa no mercado de aeronaves executivas usadas e como a JetMat se posiciona para atender essas demandas? Tá. Olha, o que eu percebo é que o comprador de avião, né, ou quem está vendendo, ele é cada vez mais informado, até porque você tem meios
É inevitável, a própria internet, né, nas últimas décadas, a quantidade de informação que você tem. Então, o mundo digital trouxe um volume de informação muito grande. Outra coisa, como tudo também no mundo se popularizou, antigamente você falava, conheço uma pessoa que tem avião. Hoje, tem muitas pessoas e todas se conhecem. Então, a troca de informação é muito grande entre os donos. Então, eu percebo que os clientes hoje, cada vez mais, são mais informados, até proporcionalmente, como muitos negócios cresceram através de empreendedores ou fundadores mais jovens do que anteriormente. Então, você tem um perfil um pouco mais, cada vez mais jovem do comprador, mais conectado, mais informado, mais criterioso e mais exigente. Então, isso eu percebo que, talvez antigamente, quando eu ouvia, era aquela coisa meio... O cara vinha, doutor, não sei o quê, e conversa, e toma um negócio, e vai jantar, e ficava amigo e ele comprava um avião. Hoje é uma compra, é uma experiência muito técnica. Então, a gente faz uso de todas as ferramentas que você tem no mercado. A gente desenvolve ferramentas nossas, por exemplo, de fazer a precificação de aviões usados, para ter certeza se a gente está vendendo ou comprando qual o preço correto no mercado. E investe. A gente tem uma plataforma de comparação de aviões que a gente oferece para os clientes, na qual você pode entrar e navegar e você mesmo comparar um avião com o outro, inclusive com características técnicas e de mercado. Então, para resumir, eu acho que prover informações também com transparência e profundidade são diferenciais que a gente tem, e um atendimento também muito cuidadoso e sem pressão. Né? A gente tem esse estilo de ver o longo prazo, não é aquela coisa de vender que precisa vender a qualquer custo e passar para o próximo. A gente tem essa visão de crescimento de longo prazo. É difícil vender um avião? Olha, eu acho que como toda profissão não é difícil, você precisa conhecer, precisa saber o que está fazendo, a experiência, são horas de voo até você, né, que você vai adquirindo para fazer isso, mas é uma atividade muito específica. Muito. Vou te dar um exemplo curioso, a gente tem eles estão basicamente vendidos, mas assim, a gente tinha listado 2 aviões do modelo Falcon 7X, usados aqui, né, e no mercado inteiro, eu não sei o dia de hoje exatamente, mas tinha por volta menos de 10 aviões no mercado. Como que é Falcon? 7X. Procura no Google, por favor. Falcon 7X. 7X, eu quero ver a cara dele. Um avião maravilhoso. E aí, no mercado mundial, vamos dizer que tinha aproximadamente 10 aviões. E desses 10 aviões no mercado no mundo, 2, por coincidência, estavam com a gente. Quer dizer, 20% dos Falcon 7X, se alguém no mercado, no mundo, na Índia... Qual que é? Vamos lá. Esse aqui, tá vendo? Esse modelo, Ele é um avião de alcance intercontinental. Nossa, já grande. É um avião grande. Ele cabe quantas pessoas? Ele vai, tipicamente até umas 14, que depende da configuração, né? De 12 a 14. Mas você pode daqui para... E você tinha 2 desse. Exatamente. Então, olha que interessante. Só para dizer o quão específico é o mercado. Você imagina o seguinte... Se uma pessoa, em Londres, resolveu comprar um Falcon 7X, ele vai olhar o que tem no mercado, tinha 10 opções e 2 estavam com a gente. Então, olha que mercadoria no mundo que você, de repente, só tem 10 para oferecer naquele dado instante. Né? Naquele momento, você tinha só 10 7X para vender no mundo, se alguém quisesse comprar. Então, é um mercado muito específico, né? E cada vez mais profissionalizado. Existe um tempo de vida de um jato? Olha, em tese sim. Na verdade, assim, a vida física dos aviões, ela até ele atingir o limite estrutural que ele foi projetado, ele ia voar muitos anos. Assim, provavelmente, a gente não vai estar aqui, o avião ainda estaria em condições físicas de estar voando. A questão é econômica. A partir de um certo momento... pelo custo de manutenção ou a indisponibilidade, acaba não tendo mais sentido. Você vai começar a botar muito dinheiro no avião e vai ser um custo afundado que você não recupera mais. Se eu pudesse dizer, olha, você tem aviões tranquilamente 30 anos, 40 anos voando bem hoje. Então, assim, tem muito perfil. Às vezes, comprador de avião novo, ele geralmente fica de 5, 8 anos com o avião e troca. Mas depois esse avião vai para outra pessoa, né? Ele vai para o mercado secundário, que é onde eu atuo. E aí, então... Mas você não vende jato zero? Não, a gente não comercializa, a gente não representa nem comercializa nenhum fabricante. O que a gente faz, sim, às vezes é comprar jatos zeros para o cliente. Então, por exemplo, tem caso, o cliente quer um avião
zero, então ele me chama para ajudar ele a definir o modelo, inclusive a fazer a negociação. Se eu chegar agora para a Luiz, eu quero comprar um Gulfstream, você me entrega quando? Depende, assim, que se for usado, a gente vai ver o que tem no mercado e eu te entrego, vamos dizer, um avião, assumindo que é um avião usado que eu achei para você no mercado, eu acho que, vamos dizer, realisticamente, até a gente achar o avião, identificar, negociar, fazer contrato, fazer a chamada inspeção de pré-compra, trazer e importar, você pode colocar aí uns 3 meses, 3 a 4 meses, ele está aqui. É rápido. O processo de compra de um avião, né? Agora, se você for comprar novo, depende do modelo. Assim, tem aviões que tem fila de espera de 1 ano, tem fila de 2 anos. E não é muito. Eu cheguei a vender avião em 2007, sabe o G550, que é um avião super popular, né? Foi um avião, inclusive, que inaugurou esse segmento dos aviões de ultra longo alcance. Eu cheguei a vender em 2007 aviões para entregar em 2012. Você imagina? 5 anos de espera. Eu tinha que falar para a pessoa que ela entrava na fila e tinha que ficar 5 anos, porque o mercado estava completamente maluco. Então, quando às vezes você fala assim, 1, 2 anos de espera, não é muito ruim. É um período bom. Você, assim. você ficou rico vendendo avião? Fiquei rico de experiência. Ficou rico ou não? Fala a verdade. Não. Não ficou rico? Não, rico é relativo. Eu acho que rico... Não, você sabe o que é rico. Não. Você sabe. Opa, você sabe. Meus clientes... Deixa eu ver esse relógio aí. Não, eu acho que certamente, olha, como toda profissão, atuação em área comercial, inclusive produtos de valor agregado alto, obviamente que você tem uma boa remuneração, boas comissões, e você pode fazer uma vida, acho que muito boa, muito bonita. Sim. Não para você ter que comprar o próprio jato, mas para ter uma boa vida, sim. Que bom. Então você tá de boa vida, então. Tô muito feliz com a minha vida. Tá, que bom ouvir isso. Parabéns, você merece. Porque ninguém vê as pingas que a gente... Não, os tomos que a gente toma, né? E eu acho que, aliás, falando nisso, é um trabalho, inclusive você pensar o tipo de cliente e a dinâmica, os horários, que a gente não para. Não existe sábado, domingo, ou feriado, ou viagem, ou férias. Eu tô sempre conectado e você tem que atender, tem que falar. É um médico, né? De certa forma, você captou bem, é bem isso. Então, e resolvendo problemas e pepinos e questões o tempo inteiro. Qual foi a sua venda mais difícil? Ou todas elas têm um desafio? Não, acho que todas elas têm um desafio. Todas elas têm um desafio. É difícil falar uma mais difícil. Eu acho talvez as primeiras vendas, né? Porque elas têm um gostinho especial, assim. Talvez o primeiro... Você não me parece ser ansioso. Eu acho que eu aprendi a controlar. Aliás, eu tenho uma história boa de uma venda difícil. Eu vou te contar aqui lá de trás. Ótimo. Mas eu aprendi, eu acho que eu sempre tendi a ser mais calmo. Porque geralmente o vendedor é aquela loucura, né? Muito agitado e tal. Mas eu acho que é uma questão de estilo. E eu aprendi uma coisa, ansiedade, essa coisa, eu preciso fechar esse negócio, é o pior inimigo que você vai ter. A ansiedade, ela te mina a sua percepção, ela é percebida pelos outros e pelo outro lado, então Já não faz bem. Aula de vendas, não? Não, nunca pensei. Até porque eu acho que, eu sou da opinião, tem muita gente que fala, que ele tem perfil, não tem perfil, eu acho que não existe muito isso. Eu até vou te falar, né? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar numa área comercial, porque eu sempre me considerei muito tímido. E eu fui melhorando com o tempo, inclusive depois que eu conheci a Carolina, minha esposa, eu fui ficando bem mais solto, menos tímido, me destravou bastante. Mas eu acho que tem vendedor de todo tipo, né? Eu acho que a principal questão, acho, de um vendedor é passar confiança, é passar credibilidade. Agora, cada interlocutor é de um jeito. Tem gente que pode ter comprador que gosta de alguém mais desenvolto, mais vendedor, tem gente que gosta de alguém mais técnico. Verdade. Então, mas nunca pensei assim, em dar aula. Mas acho que o que você falou agora aí é muito importante. Perde a percepção do outro, né? Quando você está nessa ansiedade. Eu acho que é o pior inimigo e realmente atrapalha. Como a JetMatch utiliza a tecnologia hoje, Luiz, para aprimorar esses processos de compra, venda e gestão de aeronave? Você criou alguma plataforma? Como que você está fazendo? Olha, a gente tem uma plataforma que a gente oferece, a gente usa internamente e oferece para clientes de inteligência, de comparação inteligente de mercado. Então, você consegue ver as características técnicas de um determinado avião, você consegue comparar ele side by side com outro, e você também tem dados de mercado, inclusive qual a porcentagem da frota à venda, qual o preço médio, você consegue ver preços
que foram vendidos. Então, a gente consegue compilar uma série de informações que estão aí disponíveis através de uma série de ferramentas. Inclusive, às vezes você fala assim, mas como é que você descobre o preço que foi vendido um avião, sei lá, na África, né? A gente tem alguns sistemas que permitem enxergar, mas às vezes é simplesmente o nosso networking. Então, o nosso networking com os outros brokers lá fora, e tem um número que acho que você conta um pouquinho, talvez mais do que duas mãos, mais do que dos dedos de duas mãos, mas não muito, dos principais players no mundo. Então, a gente troca muita figurinha e fala, pô, você sabe aquele avião, quem comprou, quanto foi? E às vezes tem esse lado. Então, agora falando de tecnologia, a gente tem essa plataforma que a gente incorpora todas essas informações. E a gente tem também dado uma atenção a melhorar os processos, a profissionalizar, a um uso mais intensivo também de CRM, de guardar as informações e de também como apresentar para os clientes de uma forma simples. Muito legal. A gente estava falando aqui, antes de começar a entrevista, que você comentou que a maioria dos acidentes de jatos são erro humano. Acho que, de algum jeito, os acidentes... É triste, não? É triste, é um assunto que a gente evita falar, né? Mas enfim... Triste. Eu não sei, quando eu fico sabendo que caiu um avião, mas dá uma tristeza. Porque eu acho que é uma coisa meio inesperada e meio chocante, né? Quando acontece. Mas, assim... Acaba que, eu não sei dizer a estatística, mas eu diria que a maior parte de acidentes ou incidentes envolvendo aviões, eles de alguma maneira, em algum elo dessa cadeia de eventos que levou àquele acidente, dificilmente é uma coisa só. Ele está conectado com algum tipo de erro humano, seja na operação, seja na manutenção, seja no processo de decisão. Então, Mas assim, humanos são falíveis, né? E o que a aviação tem, entretanto, ela se cerca de muitas camadas de segurança. Os aviões são... Eu diria que são objetos muito resistentes, muito à prova de erros e eles são capazes de aguentar muito mais do que ele diz para você do que ele é capaz de aguentar. Quer dizer, o manual de operações do avião está aquém da capacidade que o avião é feito. Acho que alguns querem fazer teste, então, né? Às vezes você quer resolver ser cientista, como se diz, vai além, você pode se meter numa confusão. Mas, então, assim, o nível de segurança, não só no avião, mas no sistema, na fabricação, na certificação, no sistema de controle de tráfego aéreo, na qualidade da informação meteorológica que você tem hoje. Então, você tem muitas camadas de proteção. No treinamento dos pilotos, os pilotos também cada vez mais são mais técnicos, são mais aprimorados, vão aprendendo com as experiências. Então, a aviação é uma atividade extremamente segura e eu diria que ela tem como eu falei, uma série de camadas para evitar que um erro humano ou dois se transformem, tenham um desfecho que você não gostaria que tivesse. Mas, enfim, nem tudo a gente controla. Ter um jato é luxo? Olha, ele é um luxo no sentido do tempo. O avião, ele é um objeto, eu diria que é uma máquina do tempo, porque ele te permite, por exemplo, você sair de um lugar A e sair, vamos dizer, de São Paulo, ir para o Nordeste ter um almoço e, eventualmente, voltar para ter um jantar ou uma reunião no Sul, né? Então, essa capacidade de você deslocar com agilidade, ela é uma necessidade ou um luxo, não interessa como você coloque, mas assim, eu tento fugir muito do estigma de falar é um luxo, porque é caro. O avião é um bem de capital, né? Então, as pessoas se deslocam em aviões comerciais também para poder ver os parentes, para poder trabalhar, para poder ter lazer, ou para poder ter uma viagem menos sofrida, ou assim como também um carro, comparado você poder andar a pé ou de bicicleta, apesar assim, muita gente anda de bicicleta, mas enfim, eu quero dizer que eu evito esse rótulo simplesmente do luxo, da extravagância. Porque, de fato, um avião, o que ele fomenta de negócio, principalmente avião em mercado, olha os Estados Unidos, né? Você tem hoje no mundo mais ou menos 22 mil jatos, hoje, a frota. Nossa, você leu meu pensamento, eu ia te perguntar isso. Então, olha só que interessante, 22 mil jatos no mundo, os Estados Unidos têm aproximadamente 70% dessa frota. O Brasil, imagino que você vai me perguntar,
Ia mesmo. Então, se nos Estados Unidos tem por volta de 15 mil aviões, no Brasil tem jatos, tá? Eu estou falando só jatos. 1.000, aproximadamente, é 4,5%. 1.000 pessoas pode comprar jato no Brasil? Olha, esses aviões eventualmente têm mais de um dono e você tem uma gama muito grande. Você tem aviões de táxi aéreo, você tem aviões mais antigos e menorzinhos, você tem aviões mais caros. Então, mas 1.000 pessoas. pelo menos 1.000 aproximadamente. Considerando talvez alguns tenham sócios, então um pouquinho menos. Nossa, que pobreza. Não, mas Mas não é? mas olha que interessante. Agora assim, Eu juro que eu pensei que era mais. e o Brasil Eu pensei que era 5.000, sei lá. não, independente assim do número absoluto de aviões, o Brasil ele figuraria como país o segundo maior mercado, mas olha que disparidade dos Estados Unidos. Só que quando você pega, por exemplo, aviões grandes, os Estados Unidos vai ter, ao invés de 15 vezes a mais jatos, né, que a proporção está entre 1.000 e 15.000, seria, vamos dizer, 100 e poucos jatos contra 3.000. Então, 30 vezes. Quando você começa a subir a pirâmide, a proporção dos Estados Unidos fica maior ainda, de jatos grandes, né? Assim como a Europa, como um bloco, a Europa Ocidental tem aproximadamente 2.000 jatos, mas uma proporção maior de aviões de categoria grande. Quando você fala jato, ele pode ser pequeno ou grande? Pode ser pequeno ou grande. Pode ser um avião 1978 ou pode ser um avião 2025. Qual que é o avião mais caro do mundo? Olha, o jato executivo hoje mais caro, feito para ser um jato executivo, né, que nasceu, ele vai ser, provavelmente vai estar entre o G700 da Gulfstream, o Bombardier Global 8000 e o Falcon 10X que ainda não está em desenvolvimento. São aviões de, vamos dizer, entre 80 e 85 milhões de dólares aproximadamente. 80 milhões de dólares. Esses são o topo Que beleza. da pirâmide dos jatos executivos. Agora, você tem aviões executivos que são derivados de aviões comerciais. Então, tem até Jumbo 747, né, que nem o avião presidencial dos Estados Unidos, ou Airbus, tal, que eles... Isso é muito comum nos países do Oriente Agora, Médio. eu pago um pau para aquele avião da Emirates. Do 380. Aquele eu queria ter um daquele. Modesto. Imagina, eu não sei se tem algum executivo, é capaz que já tem algum executivo. Você já Assim. imaginou um avião daquele? Aquele não cai nunca, né? É um transatlântico, né? Ele Impressionante. é um avião... Eu nunca voei no 380 Não, da Emirates. eu já. O Luiz, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ganhou. Ô, Luiz, quais são os principais desafios? Não, você já respondeu. Como você enxerga o futuro da aviação executiva nos próximos 5 ou 10 anos? E qual será o papel da JetMat nesse cenário? Olha, o futuro é interessante, é a pergunta que eu tenho me feito muito, porque, só fazer um comentário, os aviões, de uma forma geral, são produtos cujo ciclo de desenvolvimento, os ciclos são muito longos e caros, né? Então, não dá para você fazer um avião para durar 5 anos e já mudar o modelo, né? Esses ciclos são muito caros. Então, assim, eu vejo ainda o mercado de aviões executivos crescendo, aviões grandes, principalmente. Vamos passar de 1.000, né, gente? Tem passar de 1.000. É que isso muda muito, porque vende, compra, então tem muito movimento dentro desse número, né? Mas certamente tem muitas pessoas que teriam a capacidade financeira de comprar e não tem por uma questão de não ter necessidade, ou tem muita gente que tem preocupação, não quero ter essa imagem, justamente de ter um avião. Mas, voltando à tua pergunta, eu vejo o futuro... Você acha que tem um preconceito? Olha, certamente tem, e principalmente em alguns países ou culturas. Os Estados Unidos é um país, uma cultura que quando você vê alguém, fala assim, ele tem uma casa grande, uma empresa grande, um avião, ele vai ser admirado, né? Tem um pouco... Mas são questões aí, acho que vêm de história, de formas de colonização e a cultura, mistura N coisas aí no meio. Mas o Brasil é menos. Você sabe um país que eu tive experiência que eles são muito, muito mais... reservados ou exageradamente preocupados com isso, o Chile, por exemplo. O chileno tem essa preocupação perto do brasileiro, o brasileiro é super desencanado com isso. Até porque também tem mais avião, como tem muito mais avião, você se
se dilui ali, você se camufla na maioria. O Chile não. O chileno é mais... Só um exemplo de dar um traço cultural, né? Então tem muitos fatores que influenciam nisso. Será que o brasileiro não quer falar que tem avião porque ele não quer pedir emprestado? Não quer dar emprestado? Olha, pode ser, Porque mas... a gente odeia emprestar coisa, né? Pode... De repente... Não sei, não tem uma explicação, né? Eu acho que... Sei lá, acho que tem muito, né? Cada um, às vezes, Tem dependendo... aquela coisa do pecado, né? Pode ser, sei lá. Mas enfim, o avião ele permite uma flexibilidade, um ganho de tempo, seja para você trabalhar ou estar com a família, Isso. ou ter um conforto, porque, assim, acho que a gente não pode deixar de dizer, acho que não é nenhuma crítica ao sistema, é o que aconteceu. A aviação comercial, ela foi se massificando muito, e tem uma razão para isso. A aviação comercial foi crescendo, né? O mercado vai crescendo, e aí você tem desafios enormes. A aviação comercial é uma atividade que precisa de muito capital, de muito risco, é muito difícil você ganhar dinheiro com uma empresa aérea, e elas precisam começar a crescer para ter economia de escala e ficar... Não é nem serem competitivas, terem sobrevivência mesmo. E aí vai ficando e aí mais gente voa, e elas precisam crescer mais, e aí precisa crescer mais que a outra. Então, o transporte... Mas o tratamento de quem tem jato é outro, né? Eu tive a sorte de viajar no avião da Helena Trajano para Brasília. Rapaz, cheguei lá, o guarda, bom dia, boa tarde, não faz nada. Nem na... Você não mostra bolsa, não mostra nada. Você provavelmente vai entrar no hangar e vai embarcar no avião. É uma maravilha. Quando é um voo internacional, você precisa passar por raio-x, coisas, passa. Por Polícia Federal, etc. Mas a aviação comercial, assim, tem um lado bom, né? Muito mais gente pode usar o transporte aéreo, mas ela ficou muito massificada. Então, a experiência em aeroportos, né, é muito desgastante, é muito cansativa, etc. Luiz, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado da JetMatch que você gostaria de reforçar? Tá. Como eu tinha comentado, então, só queria falar um pouquinho as nossas, vamos dizer, verticais aí de atuação. A gente compra e vende aviões, faz um trabalho super exclusivo, personalizado. A gente tem esse braço de gestão de aviões também, de administrar. E também nós representamos aqui uma empresa chamada VistaJet, que a VistaJet, ela vende pacotes de hora para você voar dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, ou do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos. Então, eles têm... Nós somos os chamados embaixadores da VistaJet. Então, a gente... E aí você fala, poxa, mas isso não compete com a venda do avião comercial, do avião executivo? Não. Porque, às vezes, tem alguém que não está pronto para comprar um avião executivo, ou ele tem um avião executivo menor, e ele fala, olha, eu faço 3 viagens para fora, ele compra um pacote da Vista, viaja para fora, ou dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, ou às vezes alguém que não teve avião começa voando com a Vista e já começa a falar, olha, daqui a pouco eu vou querer comprar o meu avião. Então, o que a gente está fazendo é criar o nosso ecossistema de clientes e a gente oferecer a solução para cada cliente, não a solução que seja conveniente para nós mesmos, mas dá para o cliente uma... Você já está vendendo? Já tem cliente? Temos sim. Temos alguns clientes que fizeram a compra. Qual é o valor disso? Depende muito. Um pacote de, vamos dizer, 50 horas de voo, que seria o menor pacote, por volta de $700 mil, né? E você pode voar, como eu te falei, pode vir um Global 7500, te pegar e te levar para Londres, para Nova York, aí lá você pode pegar um avião menor e se deslocar. 50 mil horas. 50 horas. 50 horas. Só a etapa que você está dentro, não conta a etapa, vamos dizer, do avião vir te buscar, né? Você só paga... $700 mil. Então, ao invés de você ter um avião, você... Compra horas. Compra horas, exatamente. Então... Legal. Luiz, eu vou te fazer umas perguntas aqui, você me responde o que representa para cada uma de vocês. Mas antes eu queria agradecer a Cíntia Parada, que ela cuida de inteligência imobiliária. Ela faz muito o que você faz, só que dentro da área de imobiliária. Tá. Então, Cíntia Parada, muito obrigado pelo grande apoio. É sempre bom ter você por perto. Vamos lá. Luiz, casamento, o que significa para você? Casamento, eu acho que é a decisão mais importante que você toma na vida. É uma união, uma sociedade, companheirismo. E é o centro de... Acho que é o nosso alicerce principal. Filhos? Filhos. Tem quantos? Tenho duas meninas. É verdade, você falou. E acho que filhos são os maiores presentes que o casamento
não necessariamente o casamento, mas no meu caso que o casamento deu, acho que são a nossa razão, a nossa luz. Eu acho que a maior criatividade nossa é quando a gente inventa pessoas, né? Sem ser político, falando a verdade, o que você pensa da sociedade atual? Olha, a sociedade atual, eu vou te falar então o que me preocupa na sociedade atual. Acho que a gente tem um lado que o mundo desenvolveu tanto em tantas frentes, mas eu acho que essa polarização, de uma forma geral, que tem, e talvez isso muito também impulsionado pelas próprias redes sociais, que você vai criando suas bolhas, então a sua convicção vai sendo retroalimentada e você vai retroalimentando. Isso está gerando, acho que, uma polarização de opiniões e uma beligerância entre opiniões que eu acho que é muito negativo, porque as pessoas podem discordar da política e quem está certo, não sei. Mas eu acho que isso não é legal. Você conhece quantos países? Nossa, Nunca contou? Nunca contei. Pelo jeito é bastante. Não, alguns, assim, na Europa, um pouquinho na Ásia. Um lugar. Um avião, porque aí você pode ir para todos os lugares. Você pode ir para casa, você pode ir para... Você é comercial mesmo. Uma paixão. Vai quer voar. Uma paixão? Uma paixão, vai. Não, sem falar de avião. Não, sem falar de avião? Pensa em alguma outra coisa criativa. Não, uma paixão... Eu vou falar que a minha paixão hoje é estar com a minha família. Ah. É o que... Ganhou ponto, hein? Ganhei ponto. Como ela chama, a esposa? Carolina. Olha aí, Carol. Vai ter hoje. Desprezo. Mentira, vaidade... Nossa, gente, é o que você trabalha. Não é. Desculpa, não você vai esperar. Não. Eu acho que assim, o que mais... Pelo amor de Deus, você Não. encontra com esse pessoal. Não, eu vou falar que as pessoas... eu aprendo demais. Isso é um outro privilégio que eu acho que eu não falei do meu trabalho, porque eu realmente, pensar aqui no Brasil, onde eu mais atuo, mais conheço gente, eu conheci, assim, a maior parte dos grandes empresários, empreendedores, e eu aprendi o quanto essas pessoas são simples na essência e pensam simples. É verdade. E têm humildade. Então, mas assim, para mim o que eu não tolero é mentira e deslealdade, assim. Então Luiz, o que você não faria de novo? O que eu não faria de novo, eu acho que eu não faria, eu não teria, eu teria menos preocupação em errar, como eu já tive no passado. Eu acho que Você é virginiano? Sou. Rapaz. Mas então, assim, isso, pra mim isso é uma coisa mais recente, mas entender que a gente não precisa ser perfeito sempre e não ser tão implacável quando você erra, porque o erro, ele traz um... Você sabe que eu não acreditava em horóscopo, né? Sei. E eu também sou comercial, eu gosto, né? E eu comecei a ver que o signo, eu não acreditava muito, e signo tem muito a ver, às vezes, sabe? Tem. Por uma razão ou outra, tem sim. Então, o que você não faria de novo? Eu acho que não ficar tão preocupado em errar, né? E às vezes deixar de fazer as coisas por medo de errar. Então... Bom, hoje está com 48. O que você diria ao Luiz se você encontrasse o Luiz aos 30 anos de idade? Tá, eu acho que eu vou acabar repetindo a resposta, mas assim, ter menos medo de errar. E talvez se preocupar menos com o resultado e ter essa preocupação, né, com o sucesso, com o resultado, e curtir mais o processo. Então, eu acho que eu falaria isso para ele. Luiz, foi uma delícia te receber. Você é um cara super... Olha, adorei. Obrigado. Obrigado mesmo pelo seu tempo ter vir aqui. Um prazer. Eu queria te dar um presente aqui da VCAT. A VCAT é uma empresa que faz avião. Tem um kit maravilhoso aqui para você fazer seu churrasco. Você gosta de churrasco? Adoro. Ó, VCAT, ó, tem a ver com a JetMatch aí, ó. Eles fazem barcos também. E é incrível. É uma empresa incrível também, igual a sua. Muito obrigado. Obrigado Então, ao VCAT. obrigado, também. viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Aê.